Olá, aluno do 9º ano! Seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Juliana e hoje vamos trabalhar conjuntos numéricos. Pois é, temos conjuntos na matemática e as coisas são muito bem organizadas, viu? Cada um no seu devido lugar para que a gente possa utilizá-los com sabedoria, sabendo onde cada um está, qual é a especificidade de cada um e sabendo quais são as propriedades referentes a cada grupo numérico. Ficou difícil? Então vamos lá trabalhar? Vamos? Está tudo pronto aí? Papel e caneta, cabeça fixada, mente fixada em mim? Vamos lá então? O que nós temos? Nós temos os conjuntos numéricos, ok? Foi dividido para que haja uma melhor organização das coisas, tá bom? A gente gosta das coisas bem organizadas. Então, relembrando vocês, nós temos os números naturais, que é o primeiro conjunto de números que nós temos contato quando nascemos, que é os números da contagem. 1, 2, 3, 4 e o zero. O zero que é nenhum, né? A gente conta. Nenhum, não tenho nada. Então o zero também entra. Alguns autores não colocam o zero nos números naturais, mas a maioria coloca, tá bom? Então esses são os naturais. Aqui embaixo, ó. Temos os inteiros. A novidade dos inteiros, a diferença, o que tem a mais, é que aparecem os sinais positivo e negativo. Então aqui entra os números negativos que a gente não se depara já no que nasce. A gente vai aprendendo depois. Temperatura negativa, saldo negativo, profundidade, que se você não utilizar a palavra, você utiliza o sinal negativo e assim por diante. Aí nós temos os números racionais. Qual que é a diferença deles? Números com vírgula e fracionários. Então essa é a diferença. Então aí tem um bando de número, ok? Todos os decimais e fracionários estão ali. Todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Professor, e os que não podem ser escritos na forma de fração? Eles têm o lugarzinho deles também, que é o conjunto dos números irracionais, os números mais estranhinhos. Aquela raiz de 3, por exemplo, que você digita na calculadora e ela enche o visor inteirinho e não termina, né? É um número que não tem fim, um número decimal que não tem fim. Juntando todos esses números, nós temos o conjunto dos números reais, que engloba toda essa galera, ok? Deu para lembrar? Deu, né? Então, olha lá. Vamos ver aqui, ó. Naturais, zero é o primeiro, tá bom? Então, vai lá, ó. Inteiros é o Z, racionais é o Q, I são os irracionais e o R, os reais. Todos os anteriores, ok? Vou dar spoiler para vocês. Existe um outro conjunto numérico que não está inserido aqui, que vocês vão aprender lá no ensino médio, tá bom? Então, por isso, assim, por enquanto, o nosso mundinho são os reais. Mas acredite, existe mais, tá bom? Mas essas são cenas do próximo capítulo. Vamos para os nossos conjuntos numéricos. E tem um você sabia aqui. Presta atenção. Você sabia que alguns quadrados perfeitos também possuem raiz no seu algarismo inverso? Professor, eu não estou entendendo nada. Vamos respirar e analisar, ó. Alguns quadrados perfeitos. O que é um quadrado perfeito? É um número que ele tem raiz exata. Por exemplo, raiz quadrada de 9 é 3. Então, o 9 é chamado quadrado perfeito. O número 36, raiz quadrada de 36 é 6. Então, 36 é chamado quadrado perfeito. Então, a questão é a seguinte. Você sabia que alguns quadrados perfeitos, alguns números que têm raiz quadrada exata, eles também possuem uma raiz exata no seu algarismo inverso? Você pega o algarismo, troca eles de lugar e também tem? Legal, né? Vamos ver alguns exemplos? Olha aqui, ó. O número 144, ele é chamado de quadrado perfeito. Por quê? Porque a raiz quadrada de 144 é 12, tá bom? 12 vezes 12, volta e dá o 144. E se a gente inverter os algarismos? Pega o 144 aqui e inverte ele. O que é inverter, professora? Lei de trás para frente. 4, 4, 1. Então, ficou 441. A raiz quadrada de 441 é exata e é 21. Olha aqui, ó. Exatamente o inverso da resposta anterior. Interessante, né? Eu achei muito legal isso, gente. Brincar com os números. E existem outros também. Eu vou deixar vocês pensando, é um bom passatempo para vocês, ó. Essa propriedade não funciona para todo quadrado perfeito, tá bom? É uma curiosidade que funciona para alguns.
tá bom? E é um bom passatempo você ficar lá tentar descobrir quais tem a raiz quadrada no seu inverso. É bem legal. É sim, é bem legal sim. Muito divertido brincar com os números. Falando em brincar, eu tenho o primeiro exercício para você brincar, ok? Ele diz assim, ó, a soma entre os 10 sucessores de um número natural é igual a 155. Que número natural é esse? Respira e compreende o que está sendo pedido, tá bom? Vamos ler de novo? A soma. O que é soma? Isso, uma continha de mais. Soma de quem? Entre os 10, então ele está somando 10 parcelas, ok? 10. Só que não são quaisquer parcelas, são 10 sucessores de um número natural. O que é um sucessor? Sucessor é o número que vem depois, ok? Então, qual é o sucessor do 9? O 10. Qual é o sucessor do 53? O 54. Então, nós só podemos falar de sucessores quando trabalhamos com os números inteiros, tá bom? Se a gente for para os números racionais, aí é infinito, não faz sentido falar em sucessor. Então, aqui, ó, número natural, inclusive. Ele nem está usando o negativo. E ele quer saber que número natural é esse. Eu vou dar um tempinho para você pensar e a gente já volta. Conseguiu organizar? Matematicamente você precisa entender e escrever na forma de uma continha, não é uma continha de mais? Então você precisa escrever essa continha de mais. Professora, mas eu não sei quem é o número. Essa que é a sacada. Quando nós não sabemos quem é, quando ainda é desconhecido, a gente chama de uma letra. Você tem todas as letras do alfabeto para escolher. Escolhe uma, ok? Vamos ver qual eu escolhi aqui, que nem eu não lembro.
Então, o que nós precisamos? Escolher uma letra. Escolher a letra A, certo? Quer usar X? Usa. Quer usar Y? Usa. M, N. A letra do seu nome? Tanto faz. Se divirta escolhendo, tá bom? Então, eu vou definir, ó. Precisamos começar definindo quem é esse número natural. Porque ele está se referindo a esse específico número natural. Eu não sei quem é. Então, vamos chamar ele de A, ok? Beleza? Chamado ele de A, nós vamos lembrar o que vem a ser o sucessor de A, porque ele quer os 10 sucessores. Então, antes de ver os 10, vamos ver um. Como que seria o próximo sucessor? Se eu tenho A, um número natural, o sucessor é o que vem depois de A. Quando eu estou falando em número natural, é somado com 1. Então, se A é o número natural que nós escolhemos, o sucessor dele será A mais 1. E o sucessor desse aqui? Será A mais... Isso, é A mais 2, não é A mais 1, porque A mais 1 é ele mesmo. Eu estou sempre me referindo ao primeiro. Então, esse sucessor é A mais 1. O segundo sucessor está se referindo ao primeiro. Então, é A mais 2. O terceiro sucessor vai ser A mais 3. O quarto sucessor é o primeiro, A mais 4, e assim por diante, ok? Então, vamos escrever a soma? Então, olha lá, ele quer a soma dos 10 sucessores. Então, repare que ele não quer o número natural. Ele não quer o A. Ele quer os sucessores do A. Então, é por isso que o A não é somado. Eu pego o sucessor do A mais 1. Então, ó, A mais 1 é a primeira parcela dessa soma. Quem é o próximo? A mais 2. E o terceiro? A mais 3. E o quarto? A mais 4. E assim nós vamos somando um por um até chegar nos 10 sucessores do número natural A. E ele nos disse que essa soma vai dar 155. Então, igual 155. Viu como não é difícil? É só a gente começar a entender a ideia e colocar ela na forma genérica. Lembrando que a gente pode chamar de uma letra quando a gente desconhece algum número, certo? Como é uma soma, você pode, se quiser, na próxima linha dessa resolução, eliminar os parênteses para depois juntar os semelhantes. Letra com letra, número com número, ok? Como é tudo uma soma, eu já fiz direto aqui, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 10A ali, ok? E os números também. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, deu 55. Olha como ficou tranquilo já. E daí eu tenho essa equação. Letra para um lado, número para o outro para que eu possa resolver. Então, 10A igual a 155. Esse mais 55 passa para o outro lado, menos. Passa para o outro lado, né? Nós já sabemos que é subtraído 55 em ambos os membros. Mas para ficar mais fácil, passa para o outro lado. 155 menos 55 dá 100. E por último, 10 que está multiplicando passa dividindo. Então, quem é esse número natural? Esse número natural é o 10. Eu vou dar um tempinho para você copiar essa resolução aqui, porque de repente você não tinha pensado nela, né? Não tinha tido essa sacada. Então, eu vou dar um tempo e a gente já volta.
Registrou essa resolução? Viu como não é tão difícil? A gente só precisa analisar matematicamente, precisa lembrar de alguns dados, como, por exemplo, chamar de uma letra algo que é desconhecido, mas que é pedido, ok? Começa por aí. Então, nós encontramos que esse número natural é o 10. Você pode, por exemplo, fazer a prova real, né? O sucessor de 10 é o 11. Então, você vai somar 11 mais 12 mais 13 mais 14 até o 10º sucessor. E a soma tem que fechar 155, ok? É muito bom quando a gente pode fazer a prova real, porque a gente tem certeza se acertou ou não. Falando em acertar, temos o marque X, não temos? Então, vamos ver como é que vai ficar. A resposta é 10, então a opção que a gente marca é a letra D. Nós teríamos a 7, a 8, a 9 ou 10. Então, a resposta é o número 10, ok? Viu como é legal brincar com os números? É bom, gente, é gostoso, é muito gostoso. Exercício 2, falando em brincar. A gente gosta de brincar com números e é bom a gente aprender a saber fazer essas operações. Isso é resolução de problemas. E quem não tem problema na vida? Você tem que parar e montar uma estratégia de resolução. Então, você usa essa ideia na matemática e puxa depois para a sua vida também. Óbvio, quem disse que matemática não tem aplicação? Tem muita aplicação. Falando em aplicação, eu tenho o taxista aqui. Um taxista usa a seguinte fórmula para determinar o valor de uma corrida. Claro que eles têm aquele aparelhinho que já dá o valor automático, mas aquele aparelhinho segue a fórmula que é digitada lá dentro. Sabia disso? Pois é. Então, o V é igual a 4,75 mais 1,80 D, ou seja, vezes D. O que é tudo isso, professora? Onde V é o valor a ser pago pela corrida e D é a distância percorrida em quilômetros. Lógico, né? Quanto mais você andar no táxi, mais você vai pagar. Simples assim. Pergunta, qual o valor a ser pago em uma corrida de 24 quilômetros? O que você me diz? Eu vou dar um tempo para você e a gente já volta.
esse exercício ficou fácil, né, gente? Se ele diz que vai percorrer 24 quilômetros, no lugar da letrinha D, você tira a letrinha, porque agora ela é conhecida, ela é 24. Põe o 24 no lugar e faz a conta. Vamos ver como é que vai ficar? Então, eu tenho aqui, ó, V igual 4,75 mais 1,80D. Quando eu tenho número grudado com letra, eu tenho uma operação aqui no meio, ó, que é a multiplicação, não podemos esquecer disso. Então, o que eu fiz? A partir do momento que eu sei o valor da distância, eu tiro ela e coloco 24 no lugar. Pronto. Primeira multiplicação, não pode fazer a soma, hein? Ó, não pode fazer a soma. Tem que fazer a multiplicação primeiro. Então, 1,8 vezes 24 deu 43,2. Somado com 4,75, o valor a ser pago é R$ 47,95, ok? Fácil, né? Tira a letrinha, põe o número no lugar e faz a conta na ordem certa, tá bom? Muito bem, então, toda pergunta tem que ter sua resposta, escreve a resposta bonitinha aí, né? O valor a ser pago pela corrida é R$ 47,95. E a hora do quiz, vamos lá, consegue responder rápido? Qual é o número que somado com 3 e multiplicado por 5 resulta em 35? Responda aí, eu já volto. Muito bem, aí você pode ou chutar um número e ficar testando eles, ou então armar uma equação. Olha lá, o número, que é desconhecido, chama de uma letra, que é somado com 3, e depois tudo isso, né, o resultado disso é multiplicado por 5, resulta em 35. Efetuei distributiva aqui, ó, 5 vezes n, 5n, 5 vezes 3, 15. Letra para um lado, número para o outro, ok? Então, o 15 passou diminuindo, e por último, 5 passa dividindo, então esse número é o 4, ó. 4 que somado com 3, 4, 5, 6, 7, ok? E 7 multiplicado por 5, 35, fechou e terminamos esse. Se acertou, muito bem. Se não acertou, corre lá pensar, porque com certeza a tabuada que pegou. O que nós vimos nessa aula? Algumas situações, problemas envolvendo números naturais, inteiros, racionais, conceito de sucessor, resolução de equação, substituição de fórmula. Ufa, nós vimos bastante coisa hoje. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima. Até mais.